Que a paz seja conosco. A manhã de hoje nos reserva o estudo de uma temática que desperta muita polêmica, desperta muita dúvida e está ligada à questão da fatalidade. Fatalidade que para os espíritos tem um contorno muito claro. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, 1857, não é a versão que nós utilizamos hoje, é uma versão mais reduzida. A que temos hoje foi ampliada em número considerável de questões e a forma também com que as questões foram apresentadas mudou bastante. Aqui nós tínhamos respostas muito mais curtas, até porque o método de produção era o método da cesta de bico, eventualmente da tábua, que permitia o registro sem a intervenção dos médiuns, a não ser colocando as mãos sobre a cesta ou sobre a tábua que registrava por intervenção direta o pensamento dos espíritos. Nós abrimos esse estudo exatamente mostrando esta realidade há mais de 100 domingos atrás, né? É o tempo que já dura o nosso estudo. Questão 441A da primeira edição do Livro dos Espíritos. O instante da morte está invariavelmente fixado? Resposta: sim, a hora está marcada. Ponto. Essa pergunta não foi repetida por Allan Kardec na Lei de Liberdade, na versão que nós estudamos hoje. E muito se questiona a respeito da omissão desta informação ou da sua não repetição no novo texto. Exatamente porque esta é uma das questões mais controversas. Há posicionamentos espíritas dados por desencarnados que não confirmam esta determinada informação prestada ao codificador. Há posicionamentos de encarnados que a defendem, enquanto outros a ela se opõem. Eu começo o nosso estudo, que envolverá as questões 851 a 866 do Livro dos Espíritos, trazendo uma comunicação que está na Revista Espírita do mês de março do ano de 1858, intitulada A Fatalidade e os Pressentimentos. Ela é fruto das questões que Kardec apresentou a partir da seguinte carta que ele recebeu. Querido professor, em setembro último, um barco ligeiro, fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende, foi surpreendido por um temporal durante a noite. O barco virou e pereceram 4 dos 8 homens que compunham a tripulação. Os outros 4, em cujo número eu me achava, conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva senão a morte, que se nos afigurava inevitável, e da qual já sentíamos todas as angústias. Ao romper do dia, o vento nos empurrou para a costa
e pudemos ganhar a terra a nado. Por que nesse perigo igual para todos, apenas 4 sucumbiram? Note que, a meu respeito, é a 6ª ou 7ª vez que escapo a um perigo tão iminente e mais ou menos nas mesmas condições. Sou realmente levado a pensar que mão invisível me protege. Que fiz eu para isso? Não sei muito. Sou uma criatura sem importância e sem utilidade neste mundo, e nem me gabo de valer mais do que os outros, longe disso. Mas nesse acidente que acabo de vos narrar, havia na tripulação, nos que haviam embarcado, haviam 2 criaturas extremamente voltadas ao trabalho de Deus. Uma venerável irmã da congregação de São Vicente de Paulo, que ia cumprir uma grande missão no destino, e também um eclesiástico, um padre, modelo de virtude evangélica. Os espíritos não se achariam ali para alguma coisa? Seria possível conseguir deles uma explicação a respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou contornam os perigos que nos ameaçam? E aí vem as despedidas, etc. Kardec pega a carta e leva para a sessão da Sociedade Parisiense e diz a São Luís: tenho para o senhor algumas perguntas. Na verdade são 7 e eu não vou lê-las todas, exatamente porque gostaria que vocês depois fossem lá. Revista Espírita, março de 1858. A fatalidade e os pressentimentos. Mas 2 delas eu gostaria de ler. A primeira é a seguinte: quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo, e quando dele escapa, é outro espírito que o desvia? Está clara a pergunta de Kardec? Porque essa era a dúvida do sujeito que mandou a correspondência. Então foi um espírito que nos colocou no perigo e outro nos tirou? Quando um espírito se encarna, diz São Luís, escolhe uma prova. Escolhendo-a, cria-se uma espécie de destino que não pode conjurar desde que a ele se submeteu. Falo de provas físicas. Conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre livre de suportar ou rejeitar a prova, mas não pode influir sobre ele de modo a dominar sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe e exagerando o perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. Então Kardec já emenda, né? A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria então um efeito do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude for e melhor a suportares, mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos, que ficam estacionários. Assim, o número dos infortunados ultrapassa de muito o dos felizes deste mundo,
por uma razão muito simples. As provas são escolhidas para que demonstremos nossa evolução, nossa capacidade de enfrentá-las. Dentro do contexto, pois, da lei de liberdade, é oportuníssimo o estudo sobre o determinismo. Exatamente porque a visão que os espíritos exteriorizarão nos dá um material riquíssimo para meditações. Assim como fiz no nosso último encontro, de cara lamento a exiguidade do tempo. Eu sei que não deve ser nem um pouco fácil ouvir-me aqui durante os 60 minutos semanais, mas confesso que adoraria ter 60 minutos para cada uma das questões que vamos examinar, em número de 15, porque elas são de uma riqueza, têm respostas tão completas que são aptas a retirar muitos temores e ao mesmo tempo nos colocar muitas responsabilidades sobre os ombros. Nós costumamos não entender certos acontecimentos que nos surgem na existência. No primeiro momento, e levando em conta o que está escrito no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, precisamos nos perguntar se as aflições não são fruto das nossas opções na presente existência, porque colhemos seguramente o fruto das nossas ações. Se equivocadas, geram mesmo a responsabilidade e com elas temos que nos ajustar. Mas há episódios que se vinculam a existências pretéritas. E daí, a nossa lembrança no estado de vigília, que é este que agora aqui ostentamos, não nos permite ter a exata dimensão daqueles equívocos, mas é importantíssimo que passemos a raciocinar não apenas como homens que estamos, mas como espíritos que somos. Porque a trajetória da reencarnação foi uma opção dos nossos espíritos. Então aqui estamos, meus amigos, não para deleite, não para viver e receber a qualificação que o Espírito São Luís apresentou a Kardec. O espírito fraco, aquele que não foi capaz de enfrentar aquilo que precisa para evoluir. E nós temos que vencer as nossas más tendências, razão pela qual os acontecimentos da vida são fruto, até onde podemos raciocinar, são fruto das nossas prévias opções. Na questão 851, a pergunta é simples: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, olha o que Kardec entende por fatalidade. Todos os acontecimentos são pré-determinados. E nesse caso, que vem a ser do livre-arbítrio, a riqueza é fantástica, né? Então a ideia de fatalidade para Kardec é a dos acontecimentos pré-determinados. A resposta vale um livro. A fatalidade existe pela escolha que o espírito fez,
que nós fizemos ao reencarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, nós como que fixamos uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que nós nos encontramos. Estas são as provas físicas, aquelas limitações que muitas vezes traremos no aparelho que nos vai servir como condutor enquanto aqui estivermos, o carro que dirigiremos enquanto espírito no veículo físico que nos mantém aqui. Estas sim são fruto da somatória das nossas experiências. Às vezes as escolhemos livremente, outras vezes nos são impostas em caráter expiatório. Porém, no que toca às provas morais, às tentações, o espírito mantém sempre o seu livre arbítrio quanto ao bem e ao mal. Somos sempre senhores para ceder ou para resistir. Então, este chamado acontecimento pré-determinado envolve condições de natureza física, mas as opções morais, elas são fruto mesmo da nossa escolha. Do ponto de vista físico, pode ser que tenhamos certas determinações que são fruto das experiências pelas quais precisamos passar. Ou por elas optamos, ou elas nos foram sugeridas por aqueles, meus amigos, que veem o nosso progresso e a necessidade dele enquanto espíritos. O problema é que nós queremos enxergar a realidade espiritual com a vivência de homens. E a vivência de homens não permite o descortinar de toda a realidade espiritual. Não permite. Na Gênese, no capítulo de número 16, ao tratar das predições, Kardec desenvolve 2 itens sobre a teoria da presciência que são muito adequados ao que estamos vendo nessa questão. O de número 12 e o de número 14. Diz no 12: as mais das vezes, os acontecimentos vulgares da vida privada são consequência da maneira de proceder de cada um, de acordo com as suas capacidades, com a sua habilidade, com a sua perseverança, prudência e energia. É por isso que alguns encontram êxito, porque se esforçam e superam, enquanto outros permanecerão estacionários, porque não quiseram se esforçar. Conhecendo-se o caráter de um indivíduo, facilmente se pode predizer a sorte que o espera no caminho por onde ele haja enveredado. Então já dá até para ter uma noção, a depender da postura. E o equívoco maior está em que muitas vezes olhamos as coisas apenas pela ótica do ser encarnado e imaginamos que certas facilidades da existência são para o espírito um mérito. Na verdade, elas podem se converter na sua perdição. Ele perderá a reencarnação. E para o espírito é isso que interessa. O livro é o livro dos espíritos, não é o livro dos homens. A leitura humana é muito mais diferente. Perguntemos o que para nós representa a felicidade.
E muitos certamente dirão: é ter uma casa para morar. Outros dirão: é um veículo do ano para me transportar. Outros, a realização de viagens pelo mundo todo, de maneira a conhecer. Outros dirão: não, é isto, aquilo outro. Nós depositamos as nossas fichas em coisas transitórias, esquecendo-nos de que o espírito que somos tem um projeto de crescimento. E esse projeto de crescimento muitas vezes se mostra contrário a estes ideais que sonhamos, que imaginamos vir serem a fonte ou a razão da nossa felicidade. Há pessoas, e aqui a gente vai lembrar do sujeito do barco, que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente da maneira por que procedem. Não lhes restará o destino, o infortúnio? Olha, são talvez provas que lhes caiba sofrer e eles as escolheram. Quando eu olho lá o sujeito do barco, eu imagino as condições complicadas que eram a travessia no século XIX, de qualquer distância. Naquele período, sem outra coisa que não fosse velas ou remos. O sujeito teria que transpor distâncias marítimas assim, contando com os ventos. E nós sabemos que eles nem sempre são favoráveis. Hoje, as travessias cercadas de todas as seguranças, muitas vezes provocam naqueles que ingressam em barcos sensações extremamente desconfortáveis. Quem já viajou no momento em que o mar está revolto, sabe do que eu estou falando. O sujeito precisa ser bastante desprendido, porque vai ter uma ideia muito clara de que talvez voltará naquele mesmo dia para onde veio. E como o sujeito gostaria de voltar para casa, entra num sufoco danado, né? E às vezes a gente percebe as pessoas assim no convés, desesperadas, indo, né? O que vai acontecer? Olha, nada. Nós chegaremos. Aonde? Bom, aonde é uma questão de cada um pensar. Vou voltar para as minhas coisas, para as minhas casas. Se for muito apegado, volta, mesmo desencarnado. O problema é que nós, enquanto espíritos, temos programações e essas programações precisamos cumprir, enquanto homens não. Até porque quando a gente vai amadurecendo, a gente vai chegando à conclusão de que fez muitas coisas que seriam desnecessárias. Comprou muita encrenca que não precisaria ter comprado. Acumulou coisas que nem em outra encarnação vai acabar utilizando. Mas fica sempre a dúvida. As provas, então, estão aí. Kardec, num comentário que aduz a essa questão, diz o seguinte: as ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas que nos levam a ser bem ou mal sucedidos estão ligadas ao nosso caráter e à nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio dizer que temos sorte ou o destino nos ajudou, seja no sucesso, seja no insucesso. O problema é que isso nem sempre corresponde à verdade. Não podemos nunca nos esquecer das influências espirituais. Está lá a questão 459 que nos induz a isso, e no estudo das obsessões, a influência espiritual nociva que é desenvolvida em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo de número 23, né? Acho que o item é o 253, para ser bem exato, a maneira de combater as boas influências. Na 853, algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Aí vem a resposta.
Esta é a primeira parte da 414A da versão antiga, que ele não reproduziu. Mas na primeira parte, a 414, é isso aqui: fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou doutra, a ele não podeis furtar-vos. Assim, complementa Kardec, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E os Espíritos dizem: não perecerás, e está cheio de exemplo disso. Quando, porém, soe a hora da tua partida, não poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem. E aí eles aduzem uma coisa muito interessante: e muitas vezes o seu espírito também o sabe, por lhe ter sido revelado quando escolheu a existência. Quer dizer, sim, quer dizer que às vezes nós já temos até uma certa presciência a respeito disto e buscamos nos poupar. Por quê? Porque queremos aproveitar, por instinto de conservação, a existência. E hoje a gente precisa também entender que muitas vezes ingressa em transportes coletivos e a imperícia, a imprudência, a negligência daqueles que os mantêm podem nos trazer a desencarnação. E se nos trouxer, Nazil, antes da hora? Bem, vou dizer por mim, não posso dizer por ninguém. Será de se lamentar o bem que não fiz, mas não poderei lamentar jamais as chances que tive de fazê-lo. Se as deixei de lado, foi por opção pessoal. Logo, a gente precisa estar ao mesmo tempo todo preparado para voltar e apresentar o resultado do trabalho que fez aqui. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Então é fatal? Então eu não vou tomar precaução nenhuma. A resposta é evidente: não. Todas as precauções que você toma vos são sugeridas a fim de evitardes a morte que vos ameaça. São dos meios empregados para que ela não se dê. E por quê? Porque reencarnar é um pedido que nós formulamos com muita ansiedade, com muita vontade. No Evangelho do Lar da semana passada em casa, nós refletíamos acerca de uma lição de irmão X que envolvia alguém que depois de um certo tempo na encarnação, não tendo feito o que precisava fazer, volta à realidade espiritual e se confronta com esta realidade. Você teve todas as chances para fazer e não fez. E ele cai em si e diz: muito bem, eu gostaria então de voltar. Pois não, a fila está ali. 207 mil espíritos estão na sua frente. Candidate-se. E nesse tempo que eu vou passar aqui, espie as chances que você teve encarnado e não quis aproveitar. Era uma cidadezinha lá na realidade espiritual, e ele se dá conta que precisará. 207 mil representaria metade de Bauru. Nós precisaríamos, se fosse aqui a questão, que metade da cidade desencarnasse. É só fazer uma pesquisa aqui agora para ver a liberdade do pessoal. Quem quer ir hoje? Então quem está na fila está numa situação complicadíssima, porque quem está não quer deixar. O problema é que, como nós já conhecemos, o estar representa compromisso. O estar reencarnado representa a necessidade de posições coerentes. O estar reencarnado não é doce farniente. O estar reencarnado pressupõe compromisso diuturno com o bem, porque do contrário é a fila de espera. Para poder fazer o quê? O que nós já temos chance de fazer hoje.
É por isto que aquele que conhece a doutrina espírita precisa mudar a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ver o seu papel no mundo. Temos um compromisso de maturidade, porque os que não têm acesso ainda ao conhecimento espírita, às vezes não dispõem de informações tão lúcidas como nós as temos. Com que fim nos faz a providência 855? Correr perigos que nenhuma consequência devem ter. Kardec é petulante, né? Às vezes ele faz umas questões assim fantásticas. Eu não faria essa. Imagina, eu vou questionar os caras lá, eles já questionam. E por que é isso? Olha, é um aviso que você pegou e aí então eu me assusto. Por isso é que eu disse que ele foi petulante. Eu já sofri 3 acidentes de carro, né? E coincidentemente nos 3 não estava na velocidade que eu costumo andar, que é sempre além do permitido. Não posso revelar aqui agora, vai que tem um agente de trânsito, né? Deixa o piloto automático no carro e vou embora, né? Às vezes lendo, outras vezes mentira, é brincadeira, imagina que eu vou ler, só se vê alguém dirigindo, né? Mas o fato é que a gente faz doideira. Os 3 estavam em baixa velocidade, caí de uma serra, né? Despenquei de uma serra no quilômetro que ficava a 400 metros de casa, né? 400 metros eu despenquei e dormi, né? Dormi no volante voltando tarde da noite. Experiência terrível. Na mesma curva, 1 ano depois, com outra pessoa dirigindo, outro acidente, ele também dormiu. Só que dessa vez nós não despencamos. Eu acho que eu não resistiria o segundo despencar, né? E a terceira foi uma aquaplanagem, ocorrida aí há 3 anos atrás, quando o carro derrapou e eu vi a morte de perto, né? Já comecei a divisar até espíritos amigos. Falei, bom, vieram dizer tchau. Mas do meu lado estava uma pessoa, eu nunca dou carona. E não é por ser egoísta, é porque quando eu dou carona, às vezes ouvindo o Requiem de Mozart, né? Eu dei carona uma vez para um policial rodoviário e ele disse assim para mim: que música é essa? Eu falei: é um Requiem. O que é um Requiem? Eu falei: é uma missa fúnebre que as pessoas encomendavam quando podiam para a morte. Ele falou: o senhor sempre viaja ouvindo isto? Eu falei: não, eu ouço outras coisas, é que agora eu estou refletindo sobre ela, então eu trago a música, venho e volto ouvindo. Se o senhor me permite, eu vou aumentar um pouquinho, porque está num trecho que eu gosto bastante, né? E é o Dies Irae. Então eu quero refletir a respeito da ira do Senhor, como funciona. E ele então puxa, né? E vendo eu com a velocidade, né? Eu falei: posso fazer uma pergunta? Mais outra. O senhor não tem medo de morrer? Eu falei: de jeito algum, não tenho medo de morrer mesmo. E aliás, aqui estou até acompanhado. Se morrer e a coisa, já chego com esse som celeste, né? Nossa, eu percebi que aí ele pegou o capzinho, botou no colo e ficou ali. Eu percebi ele pisando no freio, né? Conforme bati o olhinho, ele assim. Quando cheguei, parei, desci, falei: muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço, o senhor desculpa minha preocupação. Eu falei: não, o senhor tem toda a liberdade, menos para me autuar, porque eu estava andando um pouquinho além do horário, mas dei carona, então, além da velocidade, né? Eu falei assim: mas pode deixar, vendo o senhor passar, eu nunca mais vou pegar carona. Naquele dia do acidente, eu tinha do lado uma companhia e falei: meu Deus, que força que seja o meu dia, vá lá. Mas não é da coitada. O que vai acontecer? Dá um jeito. E quando o carro começou a rodopiar, eu vi na fila do outro lado, né, vindo muitos caminhões. Eu falei: bom, não vai dar tempo. Então o negócio é orar. E confesso que tive assim tranquilidade para orar. Falei: vou desencarnar, né? Pensei nos meninos, disse um tchau e já fiquei imaginando o que ia acontecer. Pois não é que o carro rodou e pranchou no meio das 2 pistas numa valeta? Ficou ali. Quando parou, eu olhei para ela, translúcida, né? Preocupada. Eu falei: olha, não foi dessa vez, por sua sorte, né?
Não era o seu dia, o meu estava equilibrado. Bom, só para encurtar e voltar ao tema, né? Valeta? Na valeta no meio. Valeta é outra coisa. Não, a valeta onde corre a água no meio das duas pistas. Valeta, tô falando, já é a consequência. É a vala. A valeta, tá? Na verdade, se sobrasse alguma coisa, podia ser até cremado, não teria problema algum. O fato é que ali naquele instante eu fiquei assim pensando, olha, chegou a hora, né? Tá na hora de ir. Aí eu achava que era comigo. Essa mesma senhora já provocou nos carros que ela viajou 2 acidentes iguais depois daquele, né? Então eu acredito que a sorte para você seja com ela, não comigo, tá? Mas esquece, lógico que a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Todos os cuidados possíveis, tá? As questões do Livro dos Espíritos, 526, 532, as 730, todas elas nos induzem a refletir a respeito da questão. 856. Sabe o espírito antecipadamente de que gênero será sua morte? Sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta ou daquela maneira. Sabe igualmente quais as lutas que terá que sustentar para evitá-lo e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Logo, a gente já sabe, né? Já deduz. Quem viaja muito, quem já tem uma ideia dos riscos que corre. Por quê? Porque se ativa desta maneira. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de certo modo de que a hora não lhe chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? A resposta é fantástica. Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento nos vem dos espíritos protetores, que nos advertem, olha, acho que está chegando a hora, ou nos dão coragem para suportar, porque nós precisaremos ficar aqui. Pode vir-lhe também na intuição ou da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Qual o método mais tranquilo disto? Nós encontraremos na 411 do Livro dos Espíritos os sonhos. Através dos sonhos, os espíritos nos alertam. Olha, procure cuidar-se, fique atento, evite certas áreas, evite fazer deslocamentos nesta ou naquele horário, busque estar mais atento às coisas, precate-se, faça exercícios, diminua a alimentação, haja de maneira a preparar-se, a dar trela. O complemento que depois a gente vai encontrar na 522 a respeito dos pressentimentos também é fantástico, né? Nós temos esse conselheiro, o espírito que nos protege. Lá na teoria da presciência, capítulo 16 de A Gênese, nas predições, também encontraremos os itens 5 e 6, todas as explicações e inclusive o papel que os médiuns às vezes podem desenvolver nos aconselhando. Na 858, um negócio fenomenal só para fortes agora. Por que razão os que pressentem a morte a temem, geralmente menos do que os outros? Quem teme a morte, dizem eles, é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e espera. É realmente para os fortes. Devemos então não temer a questão da morte. Não temer, até porque se nós sabemos que somos espíritos, e aqui não vou nem fazer estatística, porque vai dar 100%. Todos aqui, acredito, estejam conscientes de que são espíritos. Logo, se espíritos somos, é só preparar, viver bem.
Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer. Olha, os acidentes são de ordinário muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. A fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então há fatos que forçosamente devam dar-se que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? Nossa, mas que tu viste e previste quando espírito e fizeste a escolha. Agora presta atenção, um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticasse por tua livre vontade, de tal sorte que se não houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. E aí dá o exemplo fantástico. Imagina que queimas o dedo. O que é o fruto de queimar o dedo? Um espírito pegou minha mão e pôs no fogo? Nada, né? É baita imprudência, porque nós achamos que não vai acontecer comigo, né? E acontece. 860. Pode o homem, pela sua vontade, por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? É dizer, eu posso de alguma maneira impedir? Sim, se essa ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que escolhemos. Acresce que para fazer o bem como lhe cumpre, pois que isto constitui o objetivo único da vida, nós temos que impedir o mal. Nós temos que impedir o mal. Então dá para guardar isso aí com vocês? O objetivo único da vida é isso. Através de que forma? Isso, essa que é a chave. Fazendo o bem. Fazendo o bem. Na 267 do Livro dos Espíritos, nós aprendemos sobre a escolha das provas. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 27, nas perguntas, e são evidentemente claras as respostas que dão. Aqui é São Luís de novo, quando Kardec lhe pergunta: eu posso pôr fim à prova do próximo? Ou devo respeitar os desígnios de Deus? Diz: olha, por favor, não mexa onde você não conhece. Não tente abreviar a existência do outro. Deixe que cada um cumpra a sua programação. Ao escolher a existência, 861, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? A resposta é sonora: não. Escolheu uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. E aqui é fácil a gente entender, né? Quem delibera praticar um crime está exercendo o seu livre arbítrio. Optou. Então ninguém é induzido a isto. Pode efetivamente interromper a sua trajetória. Não vou fazer. Não vou cometer. E isso a gente faz o tempo todo. Com coisas simples. Ah, essa bala acabei de abrir, vou jogar o papel. Não, não vou jogar o papel. Vou procurar um lixo e vou jogá-la. Encontro algo perdido, vou procurar o dono e devolvê-lo. Porque o perdido, o encontrado não é roubado. Não, isso é um ditado absurdo. Alguém perdeu.
E chama a atenção as atitudes positivas que as pessoas trazem. Nesta semana soubemos do episódio envolvendo um casal que encontrou uma conta de luz com o dinheiro para pagá-la. Qual foi a medida? Pagou. Foi até a lotérica mais próxima e fez o pagamento, demonstrando a atitude que todos temos que tomar. Agora o pessoal recebeu até aplauso. E a pessoa escreve: eu nunca pensei que fazer uma coisa que é correta merecesse aplauso. Olha os equívocos em que nós estamos envolvidos. 862. Pessoas existem que nunca têm bom êxito em coisa alguma. Parece que sofrem a perseguição de um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Isso é fatalidade? Olha, diz ele, se você quer dar o nome de fatalidade, legal. Mas no fundo a pessoa optou por aquilo. Teve uma existência anterior de inúmeras facilidades, agora pede uma de inúmeras dificuldades. É esta visão que o assunto tem que nos conduzir. Como espíritos, nós temos opções espirituais, mas a gente reencarna e fica achando que as opções são as reencarnatórias. E aí nos frustramos. Mas para o nosso espírito, talvez aquela seja a lição esperada. Na 863, os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro, e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações. O que se chama respeito humano não constitui óbice ao livre-arbítrio. São os homens e não Deus que fez os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão é um ato de livre arbítrio, porque nós poderíamos nos limitar. Por que então se queixam? Porque não querem rejeitar os costumes sociais. E a eles se submetem. Há muitos pais espíritas, de boca para fora, que levam filhos para receber sacramentos de outras religiões. Para cumprir o quê? Pergunto eu. Um costume social. Não entenderam ainda o espiritismo. E aí a criança tem um nó. Eu conversei com uma delas outro dia que disse: tio, minha mãe quer que eu faça a primeira comunhão. E eu perguntei: para quê? É porque ela acha que eu preciso. Então você diz para ela que você não precisa. E ela vai entender? Se ela não entender, o problema é dela. O problema é dela. Ela que é uma espírita meia boca. Porque o sujeito é espírita, se convém, e deixa de ser se não convém. Não tem necessidade. São visões religiosas com as quais o espiritismo não se harmoniza. Não se harmoniza. Não dá para fazer casamento espírita? Não. Quer se casar? Quero. Perfeito, procura o cartório. Mas e não tem uma prece? Tem. Os dois podem ficar em silêncio e fazer uma prece, exteriorizando ou mental. Mas não dá para você ir lá fazer o nosso casamento? Irmão, bom giorno, né? Não tem casamento espírita. Não tem. Então acordar, né? Os hábitos sociais, esquece. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, tem outras que de vento em popa. E geralmente não somos nós, né? Porque a gente olha o outro, esse é um privilegiado, tudo dá certo para ele. A que atribuir isso? De ordinário é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas. É o sujeito que faz as coisas tendo noção. Eu vou construir uma casa, quanto eu vou gastar no alicerce, nas paredes, na cobertura? Não, vou construir uma casa e começa. Tem recurso? Não. Aí a gente vê aquelas meias bocas esparramadas por aí, ou aquelas puxadinhos que se tornaram eternos. Não, nós vamos fazer uma edícula lá em casa. É só juntar o dinheiro e fazer. Não vamos começar. Vai começar e não vai terminar. Ou a cada ano a gente comemora o aniversário da edícula inacabada.
né? É uma questão de planejamento. Como se explica que a boa sorte favoreça alguns em circunstâncias com as quais nada tem que ver a vontade nem a inteligência? No jogo, por exemplo, né? E alguém vai dizer assim: nossa, eu jogo toda semana e não ganho. É uma persistência no erro fenomenal. Tem que jogar uma vez só, ganhou, acabou. Ah, mas eu jogo toda semana e não ganho. Guarda o dinheiro e faz alguma coisa de útil com ele. Faça alguma coisa de útil. É fácil acordar. Faça alguma coisa de útil com a poupança. Não, mas a ganância e o egoísmo e a vontade de ganhar para não ter que fazer mais nada, porque é isto que move as pessoas. Ganhar para não ter que fazer mais nada. E aí vem querer contar com a sorte, com o apoio de quem? O jogo já se chama jogo de azar. Jogo de azar. Mas a pessoa insiste. Alguns espíritos hão escolhido previamente certas espécies de prova. A fortuna que os favorece é uma tentação. Aquele que como homem ganha, perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Volta, por favor, depois na 265, para você ver a questão da escolha das provas. 866. Então a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio. Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. É o recado curto e grosso que os espíritos nos mandam. Então, eu sei que aqui ninguém reclama da existência que tem, né? Isso é muito comum fora daqui, aqui não. Pelo menos aqui dentro não reclama. Fora daqui é que a conversa pega, né? Nem bem chegou no carro, já desaba. E começa toda aquela sorte de colocações, etc. Nós pedimos as dificuldades que estão em nosso caminho, ou no pretérito, ou em decorrência das nossas ações. Termina o item, com uma pergunta muito interessante. Essa também me daria espaço para falar bastante, né? De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela, né? A resposta joga no lixo o que no lixo já deveria estar há muitos anos, não fossem os incautos. A história do horóscopo. Pega bobo, engana trouxa, enriquece esperto. Isto é horóscopo. A antiga superstição que prendia às estrelas os destinos dos homens. Alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Imagina, 12 signos, 7 bilhões de pessoas na Terra. Quantos milhões em cada signo? É só fazer a conta, perto de 500 milhões. Então a frase vai se aplicar a 500 milhões. Nascido em Áries, tá lá. É ridículo. É tão ridículo que eu não me conformo. Tem gente que a primeira coisa que faz no jornal é isso. Vai lá conferir. E ai, se o negócio não for bom, entra numa depressão terrível. Olha, hoje o meu amor não vai sair. Caramba, são 500 milhões de pessoas que podem encontrar o amor naquele dia, porque são 7 bilhões dividido pelos 12 signos. Então o sujeito vai se... Faz essa conta, meu Deus, se o nego não faz.
Ainda fica procurando o ascendente. Fala, não é mais o meu. Eu preciso achar a hora que eu nasci, porque naquele dia, o meu atraso de séculos atrás, ao invés de enxergar no céu estrelas, enxergou imagens. Olha um carrinho. Olha, aquele ali é o leão. E aquele outro ali é uma balança. Que infantilidade, que bobagem. Que bobagem! Só não é para quem vende isso. Só não é para ele. É como livro de autoajuda. Quem mais ajuda é quem escreveu. Os outros são bobos e leem. Antes da gente encerrar, hoje passei o horário, peço desculpa. Emmanuel, num livro que não é muito divulgado, chamado Assuntos da Vida e da Morte, é uma edição do GEM, Grupo Espírita Emmanuel, faz um prefácio a respeito exatamente da questão da morte. Eu comecei por isso, vou terminar por isto, porque os espíritas todos não temos receio de falar disto. Ninguém nem bate na madeira. Eu aqui não, às vezes o sujeito está aí, né? Eu não parei para prestar atenção se tem toque-toque enquanto eu falo aqui. A morte, o sujeito, já menos a minha. Vai você. A morte para as criaturas terrestres terá um dia exato e virá aos homens pelos desígnios de Deus. Emmanuel diz: ousamos afirmar que a desencarnação tem dia certo no tempo. Porém, é justo comentar o problema na pauta da lógica. Quando a pessoa recebe com paciência as dificuldades passageiras que precedem o fim do corpo de que se utilizou para o estágio no mundo simples, encontrando a morte em ocorrências ou moléstias com as quais não contava, poder-se-á concluir com razão que o desenlace se verificou conforme as determinações das leis universais. Nesses casos, é bom declarar: a desencarnação se verificou em nome de Deus no dia certo. Entendeu o que ele afirmou, né? Recebe com paciência a dificuldade passageira que vem através de uma moléstia, uma ocorrência que ele não contava. Agora, diz ele, compreendamos que a desencarnação tem o dia certo, segundo a lei divina, mas o dia exato conforme o comportamento do homem. E aí ele nos diz: aquele que não quer enxergar as próprias dúvidas que ele mesmo criou, o jovem que se entrega ao suicídio, alegando a paixão por alguém indiferente aos sofrimentos dos seus pais, que permanecerão desolados, a mulher que parte para mais além em vista da afeição possessiva com que se Maria prender o homem amado, da pessoa que não se conforma com as circunstâncias da própria existência, daquele que não aceita a provação que o envolve em doenças consideradas contagiosas, daquele que prefere a morte para não conviver com os parentes enfermos junto dos quais foi chamado a viver, do homem ou da mulher que se encharcam de alcoólicos, esquecendo o compromisso que assumiram, daquele outro que prepara ciladas contra irmãos indefesos nos caminhos da vida. Sem dúvida, a morte será um ninho de rosas para aqueles que esquecem a própria responsabilidade. Pensemos nisso. Material não nos falta.